Milionário em desespero recebe proposta chocante de garoto humilde para salvar sua filha. Ricardo sempre teve tudo o que o dinheiro podia comprar. Um elegante apartamento no coração de São Paulo, repleto de obras de arte e móveis de luxo. Mas naquela noite, todos os seus bens e status não valiam nada. O relógio marcava 2 da manhã quando o celular dele tocou. A voz do outro lado da linha era sombria. Uma risada seca seguida de um aviso. Se não pagar 10 milhões em 24 horas, sua filha estará morta. Júlia, sua única filha de apenas 8 anos, era uma luz em sua vida e agora estava em suas mãos. O coração de Ricardo acelera, cada batida ressoando como um tambor de guerra em sua mente. Ele mal conseguia pensar. Os sentimentos de desespero e impotência avassalavam como ondas gigantes. Ele pulou da cama, lágrimas de medo escorrendo pelo rosto. O que fazer? O que ele poderia fazer? A riqueza não ajudava agora. No meio da ansiedade, uma ideia começou a brotar. E ele lembrou de alguém. Um garoto que viu uma vez nas ruas. Lucas. Ele era um jovem destemido, esperto, com uma determinação nos olhos que muitos adultos não tinham. Ricardo se lembrou das histórias que ouvira. Lucas conhecia a cidade e suas entranhas. Conhecia as pessoas que habitavam o submundo. A busca por Lucas foi frenética. Ele não se atrevia a chamar a polícia. Temia que isso colocasse Júlia em mais perigo. Após horas de procura, finalmente o encontrou em um beco. O garoto estava com a cara suja, roupas rasgadas, mas quando Ricardo o olhou nos olhos, viu uma centelha de algo mais profundo: revolta, estratégia e coragem. Eu posso te ajudar, disse Lucas, com um sorriso torto que não chegava a alegrar seus olhos. Mas preciso de algo em troca. Ricardo ouviu em silêncio, o coração na garganta. Lucas queria se vingar de um empresário poderoso, um homem que havia destruído sua família. Ricardo hesitou. A onda de raiva e dor na expressão do garoto o fez sentir um nó na garganta. O que escolher? A vida da filha ou ajudar um garoto em busca de justiça? Conforme conversavam no beco escuro, a tensão aumentava. Cada palavra era um passo em um campo minado de emoções. Lucas não estava ali apenas para ajudar. Ele tinha planos. A inocência de Júlia em perigo e a dor do garoto se entrelaçavam em uma teia de decisões morais. Ricardo estava prestes a mergulhar em um caminho cheio de sombras. E por um momento, as linhas entre certo e errado se tornaram borradas. A proposta macabra encheu Ricardo de um frio na nuca. O que estava disposto a fazer para salvar sua filha? E qual seria o custo dessa aliança inesperada? Como os segredos do passado poderiam se entrelaçar em um futuro tão incerto? As respostas pareciam tão distantes quanto a própria liberdade de Júlia. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz
toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo sentiu o peso da decisão em seu peito. A vida de Júlia dependia daquela conversa. Lucas, a esperança que surgiu nas sombras, começou a traçar um plano, mas algo não se encaixava. Enquanto o menino falava, a mente de Ricardo girava, cada palavra ecoando como uma bomba relógio, em contagem regressiva. Ele olhou nos olhos escuros de Lucas, prontos para mudar o destino de ambas as vidas. Precisamos agir rápido, disse Lucas, os dentes brancos brilhando na escuridão. Se você me ajudar, eu vou localizá-los. Eles não conhecem a cidade como eu conheço. Mas aquela determinação do garoto começou a inquietá-lo de um jeito que Ricardo não conseguia entender. Alguma coisa estava errada. E então um som cortou a tensão. Uma sirene ao longe. O coração de Ricardo disparou. Mas Lucas pareceu relaxar, um sorriso sardônico dançando em seus lábios. Está vendo? Eles vêm, mas não se preocupe. Esse é o sinal. Sinal? De quê? Ricardo estava confuso. O garoto só tinha mencionado vingança, mas agora parecia ter o controle da situação. Lucas levantou a mão, pedindo calma. Escuta, o homem que sequestrou sua filha, ele não é apenas um criminoso. Ele está através de tudo isso. Um amigo de pessoas. Meu pai! A revelação caiu como um raio. Ricardo sentiu um frio na espinha, um nó na garganta que quase o fez engasgar. O menino diante dele, tão pequeno e tão destemido, não era apenas um aliado, mas um filho traído. Você está brincando, não está? Ricardo não conseguia acreditar. Você não pode estar falando sério. Lucas sorriu, mas havia um vazio em seu olhar. Meu nome é Lucas Leite, e ele me deixou para morrer. Ele destruiu nossas vidas. E agora ele está utilizando a sua para me controlar. Mas eu tenho um plano. A adrenalina percorria o corpo de Ricardo. Ele não sabia se deveria confiar nesse garoto que, em um instante, era apenas uma ajuda improvável. E no seguinte, o portador de um segredo devastador. A conexão entre eles pegou fogo, gerando uma mistura de compaixão e desconfiança. Então, o que você sugere? O que temos que fazer? Precisamos de um trunfo, algo que ele não espera. Precisamos ir até onde eles estão e fazer uma troca. E eu conheço as fraquezas dele. Eu sei onde ele se esconde. Você está falando sobre um confronto? Isso é loucura! E se algo der errado? Então você pode perder a sua filha e eu posso perder minha vida. No entanto, se não agirmos, todos perderemos. A intensidade no olhar de Lucas era indiscutível. Cada palavra uma facada, cutucando a dor que Ricardo tentava afastar. Justo quando a tensão entre eles se intensificava, um som de batidas reverberou, ecoando pelo beco. Rápido! Eles estão vindo! Lucas puxou Ricardo, que estava paralisado, de horror e dúvida. Precisamos ir agora. E se você não me der o endereço do criminoso agora, eu não sei o que posso fazer. Lucas segurou Ricardo pelos ombros, os olhos radiantes de uma dor que ele sabia muito bem o que era. Ricardo hesitou, mas a urgência deu-lhe vida. Ele se lembrou da pequena Júlia, da risada dela ao acordar, dos abraços apertados que pareciam eternos. Vamos, mas pela sua vida, não me enrola. A adrenalina pulsando, eles correram para fora do beco. Mas o que não sabiam era que as sombras os observavam. O verdadeiro pai de Lucas, um dos homens mais poderosos e temidos da cidade, já sabia que eles estavam fora de controle e estava pronto para retomar o que era dele.
muito mais que apenas dinheiro. O destino deles estava entrelaçado de modos que ainda não podiam entender. Um novo desvio os aguardava. E enquanto corriam, a dúvida pairava no ar. Eles realmente conseguiriam salvar Júlia? Ou estavam apenas cavando sua própria sepultura? Ricardo e Lucas correram pelas ruas escuras, os pés batendo no asfalto, um sincronizado balaço de desespero e determinação. A respiração de Ricardo estava ofegante, enquanto a mente deles ardia com pensamentos confusos. O que estavam prestes a fazer era um risco sem igual. A vida de Júlia, sua única filha, e a oportunidade de vingança de Lucas estavam entrelaçadas em um fio tênue. As sirenes ecoavam mais perto, sinalizando que o tempo estava acabando. "É por aqui!" Lucas gritou, puxando Ricardo por um beco apertado. As sombras pareciam dançar em torno deles, o medo aperfeiçoando cada passo apressado. Quanto mais se afastavam da sirene, mais próximo parecia o plano ardiloso de Lucas. A ideia de um confronto ardia em seu interior. Uma tocha iluminando um caminho nebuloso. Chegaram a um antigo galpão, onde o ar estava pesado e saturado de um odor de óleo e ferrugem. "Aqui é onde ele está!" Lucas sussurrou, os olhos escaneando o ambiente. A tensão crescia como um vulcão prestes a entrar em erupção. Mas algo no olhar de Lucas fez o coração de Ricardo estancar. Ele parecia diferente. A determinação que antes o guiava agora parecia misturada com uma ferocidade obscura. "Lucas, você tem certeza disso?" A voz de Ricardo tremia. "Isso é perigoso." O garoto virou-se e a luz fraca revelou um sorriso que não alcançava os olhos. "Mais perigoso do que você imagina, Ricardo. Ele não é quem você pensa que é." O coração de Ricardo disparou. "O quê? O que ele queria dizer com isso? O que você está tentando me dizer?" Lucas deu um passo à frente, seu olhar sombrio se aprofundando em um abismo de dor. "Você não percebe? Ele está no controle de tudo. O nome dele é não só o que eu conhecia, mas o que você teme. O empresário que você... Você está prestes a se aliar a um verdadeiro monstro." Ricardo sentiu a realidade desmoronar ao seu redor. O que Lucas queria dizer? O homem que sequestrou sua filha tinha alguma conexão com seu próprio mundo? Um pensamento formigou em sua cabeça, se espalhando como veneno. O empresário que havia arruinado a vida de Lucas era o mesmo que assimilar o seu próprio bem-estar. "Você está dizendo que é o seu pai, que ele é o responsável por tudo isso?" A ausência de uma resposta clara drenou a energia de Ricardo. "Obrigado por me ajudar, mas se ele tiver sucesso, tudo que você ama será destruído!" Lucas gritou, e a fúria em sua voz devolveu a intensidade ao ar. A briga revolta entre pai e filho, expressões de dor e raiva, pairava como um miasma entre eles. Ricardo tinha que decidir. Ficaria do lado da criança, que agora revelava sua verdadeira identidade, ou faria uma aliança com um inimigo de seu próprio mundo? De repente, um barulho cortou a discussão. As luzes de um carro se aproximaram, cortando a escuridão. As sombras ao redor deles começaram a se mover. Ricardo se virou e, ao olhar para Lucas, viu algo ainda mais impactante. Lágrimas escorriam pelos olhos do garoto. Ele se sente no direito de destruir tudo por causa de seu orgulho. Mas ele não pode levar você e Júlia, assim como não levou a mim. Lucas gritou. As palavras soaram como um disparo, ressonando. Ricardo olhou nos olhos do garoto. Um mar de dor.
Ele não era apenas um garoto em busca de vingança. Ele carregava o peso de um mundo todo nas costas, e aquele vínculo entre eles era muito mais complexo. Nossa única chance é revelar a verdade para todos, Lucas sussurrou. Mas antes que pudesse continuar, as portas do galpão se abriram forçosamente. Figuras sombrias entraram, rostos conhecidos, e Ricardo teve seu mundo virado novamente. Era gente do alto escalão. Eles sabiam o que estava para acontecer. E quando o olhar arrepiante de um deles se encontrou com o dele, os músculos de Ricardo travaram. Ele estava prestes a descobrir uma verdade que poderia despedaçar tudo o que ele acreditava. Quem realmente controlava as peças nesse jogo mortal. E enquanto a confusão se instalava, uma voz familiar ecoou da escuridão. Você nunca deveria ter vindo aqui, Ricardo. E agora é hora de escolher um lado. As luzes se aproximavam e Ricardo sentiu a tensão no ar. Ele olhou para Lucas, que estava pálido, os olhos como lanternas na escuridão. O que você quer dizer com isso? O que ele fez? A voz de Ricardo saiu quase como um sussurro, carregada de pressentimento. Lucas, com a respiração ofegante, parecia estar lutando contra suas próprias emoções. Ele não é apenas o homem que sequestrou sua filha. Ele! A frase de Lucas foi interrompida por outra voz que ecoou no galpão. Era uma figura alta de terno escuro, com um sorriso que mais parecia um aviso. Ah, Ricardo! Que bom que você veio! Estava começando a pensar que você não apareceria. Ricardo congelou. O empresário temido e poderoso que tinha os destinos entrelaçados era o pai de Lucas. A revelação brotou como um veneno nas veias. Você é o pai dele? Ele não conseguia acreditar. O que ele havia feito? O que escondia? Sim, sou eu. A voz do homem estava impregnada de arrogância. Lucas sempre foi uma desgraça, um erro, mas você me trouxe a oportunidade de corrigir isso. Não! Isso não é certo! Lucas gritou com desespero. Você não pode fazer isso! Mas eu posso. E vou! O homem deu um passo à frente. E a expressão de Lucas se transformou em uma máscara de pura fúria. Todo o calor da sua infância perdida, toda a dor que ele carregava, estava se transformando em um turbilhão. Não vou deixar que você destrua a vida deles só porque eu te odeio. Ricardo olhou entre os dois, em choque. Ele havia chegado até a ti para salvar sua filha. Mas agora estava no meio de uma vingança pessoal que não entendia totalmente. O ar ficou pesado e a tensão cintilava como eletricidade. O empresário riu, um som cruel e gelado. Ah, meu filho, você ainda não entendeu. A vida dela e a sua força, sim, são troféus para mim. A única maneira de eu realmente perder seria deixar você viver e ter sucesso. A realidade caiu como uma cortina. Em um golpe de sorte ou uma maldição do destino, tudo que Ricardo acreditava saber estava desmoronando. Ele não estava apenas lutando pela vida de Júlia, estava preso entre os conflitos de um pai e seu filho. Eram dois mundos que convergiam de uma forma impensável. E então, em um momento de desespero, Lucas se virou para Ricardo. Você precisa me ajudar! Vamos derrubá-lo! Precisamos salvá-la! Mesmo que isso signifique enfrentá-lo! Ricardo sentiu um eco de esperança dentro do desespero. Mas antes que pudesse responder, um som estrondoso ressoou na porta principal do galpão.
As sombras se agitavam. Quando Ricardo olhou, viu policiais invadindo o local, armas em punho. Ele não tinha chamado a polícia, mas era óbvio que alguém tinha feito. Alguém tinha. A interação se tornava caótica. O empresário olhou para os policiais e em seguida para Lucas. Um brilho de incredulidade misturado à raiva em seu olhar. Seu plano tá arruinado, garoto. Você realmente achou que poderia superar um homem poderoso como eu? As balas começaram a voar e as luzes da sirene iluminavam o galpão como um morfético palco de um drama. Todo o plano descambou em um pesadelo. Ricardo, Lucas e o empresário estavam presos em um redemoinho de traições, segredos e decisões que não podiam controlar. Estamos em perigo, precisamos sair! Ricardo gritou, puxando Lucas pelo braço. Mas o garoto hesitou, os olhos fixos na figura sinistra de seu pai. Não vou deixar que ele ganhe. Isso é entre nós. A determinação de Lucas era palpável, mas também era uma armadilha. O tempo estava se esgotando. E agora, além de salvar Júlia, havia outra vida em jogo, a de Lucas. Enquanto o caos se instalava, Ricardo agonizava, sem saber qual seria o próximo passo. Tudo o que ele acreditava ter controle estava sendo consumido por um fogo inesperado. Lucas se preparava para confrontar seu pai, um escudo para o que havia de mais precioso nesse jogo brutal. E no meio daquele turbilhão, a pergunta angustiante pairava no ar. Conseguirão escapar dos próprios fantasmas que haviam criado? Ou a verdade acabaria consumindo-os a todos? O futuro se esvaía em meio a tiros e gritos, enquanto as sombras ao redor se apertavam, deixando cada um deles mais próximo de um destino incerto. O velho mundo que conheciam estava prestes a ser destruído, e uma nova realidade surgiria das cinzas. Mas a liberdade viria ao custo de quão forte estariam dispostos a lutar. Ricardo estava paralisado, as sirenes ecoando como a trilha sonora de um pesadelo. A adrenalina corria em suas veias, mas a revelação sobre Lucas e seu pai encheu sua mente de confusão. O galpão, agora iluminado pelas luzes ofuscantes dos policiais, parecia um labirinto de traições. Ele não sabia em quem confiar, nem qual caminho escolher. A tensão no ar crescia. O empresário, com seu sorriso arrogante, avançou, e a súplica no olhar de Lucas fez o coração de Ricardo apertar. Você precisa me ajudar, Ricardo. Não podemos deixar que ele vença. A determinação do garoto fervia, mas a sombra do desespero também era palpável. O pai de Lucas não era só um criminoso. Ele carregava as dores e os traumas do próprio Cílio. E Ricardo era pego nesse turbilhão. Parem! Isso é um erro! Implorou Lucas. Mas o homem de terno escuro apenas riu, um som que vibrava de desprezo. Você realmente acha que pode me deter? Meus planos vão muito além do que você pode imaginar. De repente, o galpão estremeceu com um estrondo. A porta principal foi arrombada com tal força que as tábuas de madeira se despedaçaram. Um grupo de homens armados entrou, com uniformes que denunciavam que não eram policiais, mas mercenários do empresário. Os rostos eram frios e conhecidos, homens impiedosos que já tinham visto o lado mais obscuro da vida. Peguem os garotos, ordenou o empresário, enquanto os mercenários avançavam com passos pesados. O pânico irrompeu na sala e por um instante o tempo pareceu desacelerar. Ricardo não podia permitir
que o pegaram. Ele olhou fixamente para Lucas, que estava paralisado de horror. "Corre!" gritou, puxando o garoto para longe. Mas enquanto corriam, uma explosão sacudiu o galpão. O teto começou a desabar e um pedaço de viga caiu bem ao lado deles. O caos tomou conta da cena e o desespero se espalhou como fogo em palha seca. "Vamos rápido!" A necessidade de escapar se tornou a prioridade. Na confusão, Ricardo percebeu que Lucas havia sumido. Uma sensação de desespero começou a lhe apertar o peito. "Lucas!" gritou, a voz ecoando em meio ao ruído ensurdecedor. Mas não havia resposta. Ele então viu o garoto de joelhos, preso sob uma tábua caída, sua expressão transformada de determinação em desespero. "Me ajuda!" Lucas clamava, o rosto coberto de poeira e lágrimas. Ricardo se lançou. Em direção a ele, os mercenários próximos, conscientes do que acontecia. O tempo parecia escorregar entre seus dedos. Foi então que um barulho estrondoso ecoou atrás dele. O empresário, em seu terno, aparecia como um espectro nas sombras. "Deixe-o, Ricardo!" Sua voz era profunda e ameaçadora. "Você não sabe o que está fazendo." Mas nas palavras do homem havia algo que fez o estômago de Ricardo revirar. Ele não estava apenas ali para recuperar sua filha. Poderia estar protegendo um segredo muito maior, uma verdade devastadora que poderia transformar suas vidas para sempre. De repente, uma voz familiar ressoou entre a poeira e caos. "Pai!" Uma mulher avançou do fundo, a luz da sirene iluminando seu rosto. Era Júlia, com um olhar firme e determinado. Ela não estava presa, mas ali, de pé, como uma figura de esperança no meio da escuridão. Ricardo congelou. A visão da filha o deixou sem ar. "Júlia, como você?" Mas não teve tempo para terminar. O verdadeiro choque veio em seguida, quando a jovem olhou diretamente nos olhos do empresário, seu sorriso revelando uma confiança que desafiava qualquer um que estivesse diante dela. "Você nunca deveria ter vindo aqui, pai. Sua hora chegou." O choque reverberou na mente de Ricardo. Quem era aquela menina diante dele? A criança inocente que havia sido sequestrada agora parecia imbuída de um poder que não compreendia. Havia um plano secreto, um conhecimento oculto que mudava tudo. E a linha entre os vilões e os heróis começou a se borrifar. Enquanto Ricardo tentava processar a cena, as vozes do passado e do presente se misturavam. A angústia, a fuga e a expectativa de um futuro que nunca soube que existia estavam prestes a colidir. O que estava verdadeiramente em jogo? E Lucas, o garoto que se aliou a ele, qual papel ele realmente desempenhava nesta teia explosiva? As luzes piscavam e a tensão se acumulava. O destino de todos agora pendia na balança. E Ricardo estava prestes a descobrir que nem tudo era o que parecia. A linha entre amor e traição se tornava cada vez mais fina. E, enquanto Lucas e Júlia estavam ali, um novo capítulo estava prestes a se desenrolar, revelando segredos que poderiam destruir tudo o que ele acreditava saber. A luta pela vida de Júlia era apenas o começo. O que mais estava escondido nas sombras? Ricardo estava congelado. A cena diante dele era surreal. Júlia estava ali,
Mas ela não parecia a mesma criança inocente que ele sempre conheceu. Havia um fogo em seus olhos, uma determinação que ele não poderia ignorar. Você nunca deveria ter vindo aqui, pai. Sua hora chegou. As palavras soaram como um trovão, reverberando no ar carregado com adrenalina e tensão. O empresário piscou. Um sorriso de desprezo brotou em seu rosto. Você está atrás de vingança, Lucas? Isso não vai mudar nada. Mas antes que pudesse completar, Júlia a interrompeu, avançando um passo à frente. O olhar dela era feroz, como se carregasse todo o peso do mundo. Você não manda mais aqui, e nenhuma das suas ameaças funcionará. Ricardo sentiu seu peito apertar. O que estava acontecendo? Como sua filha se tornara tão forte? Mas a cena virou novamente. Os mercenários do empresário se moviam. Em direção a eles, o ar ficava cada vez mais pesado e o tempo estava se esgotando. Temos que sair daqui! Ricardo gritou, puxando Júlia para perto. Mas ela se virou e encarou o Lucas. Eu não posso deixar que isso termine assim. A determinação na voz dela era clara, como uma campainha soando em meio ao caos. Um estrondo ecoou. A porta atrás deles foi arrancada e um grupo de homens vestidos de preto entrou, armados e prontos para tudo. Peguem os garotos! Um deles gritou e a tensão explodiu. Ricardo sentiu o pânico tomar conta. Torre! Ele agarrou a mão de Júlia. Mas uma mão familiar segurou seu braço. Era Lucas. Espere! Você não sabe o que está fazendo! A súplica dele estava carregada de dor e Ricardo hesitou. A verdade estava prestes a se revelar. Lucas, o que você sabe? Ricardo estava quase gritando agora. O garoto respirou fundo, pronto para se expor. Você não pode confiar nele, Ricardo. O que você não sabe? Mas foi então que tudo desmoronou. Um tiro ecoou. Um dos mercenários disparou e a bala atingiu Lucas no ombro. O garoto gritou, caindo no chão, enquanto o sangue começava a escorrer. O mundo de Ricardo desmoronou. Ele se lançou na direção de Lucas, segurando o garoto em seus braços, o sangue quente manchando suas mãos. Não, 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 não! As palavras saíam em um sussurro angustiado. O empresário olhou com satisfação. É isso que acontece quando você decide desafiar seu pai, Lucas. O desprezo na voz dele era palpável. Mas Júlia não recuou. Ela olhou para o empresário, uma raiva ardente nos olhos. Você não pode impedi-lo! Isso não vai acabar assim! E então, como um truque de mágica, a verdade começou a emergir. Lucas, a criança que parecia tão frágil, levantou a cabeça, os olhos cheios de uma ira invisível. Você não entende, pai. Tinha que ser assim. Eu não sou mais uma peça no seu jogo. E no momento em que ele disse isso, uma explosão de luz iluminara o galpão. Um porta-voz apareceu de trás. Uma câmera na mão. Estamos ao vivo! A verdade vai sair. Os rostos da plateia em casa explodiram em choque. As brechas abertas mostrou que Lucas não estava apenas lutando por vingança. Ele estava trazendo à luz os segredos mais sombrios de seu pai. A conexão deles, como pai e filho, não era apenas complicada, era uma rede de traição. Ricardo, ainda segurando Lucas, virou-se novamente para Júlia. A dor percorria seu corpo, uma mistura de medo e desejo de proteger ambos. O que venho a descobrir? Pensou, enquanto seu olhar se fixava em Lucas. O garoto sorriu levemente, mesmo sob a dor. Havia um peso no ar. Tudo mudava novamente. Você tinha que saber, Ricardo. Não é só sobre Júlia, é sobre nós. Mas antes que ele pudesse dizer mais, outra explosão ocorreu. E
Tudo em volta se tornou um borrão de caos. As luzes se apagaram e gritos ecoaram na escuridão. No meio de toda aquela confusão, o que realmente importava se tornava obscuro. E então, a única coisa que Ricardo sabia era que a linha entre o amor e a vingança havia se borrado irremediavelmente. A questão permanecia. Conseguiria salvar não apenas a vida de Júlia, mas também a alma de Lucas, antes que tudo se perdesse na escuridão? O futuro se tornava incerto e o coração de Ricardo batia rapidamente, enquanto ele se perguntava em quem realmente deveria confiar. Ricardo estava congelado. A cena diante dele era surreal. Júlia estava ali, mas não parecia a mesma criança inocente que ele sempre conheceu. Havia um fogo em seus olhos, uma determinação que ele não poderia ignorar. Você nunca deveria ter vindo aqui, pai. Sua hora chegou. As palavras soaram como um trovão, reverberando no ar carregado com adrenalina e tensão. O empresário piscou. Um sorriso de desprezo brotou em seu rosto. Você está atrás de vingança, Lucas? Isso não vai mudar nada. Mas antes que pudesse completar, Júlia interrompeu, avançando um passo à frente. O olhar dela era feroz, como se carregasse todo o peso do mundo. Você não manda mais aqui! E nenhuma das suas ameaças funcionará. Ricardo sentiu seu peito apertar. O que estava acontecendo? Como sua filha se tornara tão forte? Mas a cena virou novamente. Os mercenários do empresário se moviam em direção a eles. O ar ficava cada vez mais pesado e o tempo estava se esgotando. Temos que sair daqui! Ricardo gritou, puxando Júlia para perto. Mas ela se virou e encarou Lucas. Eu não posso deixar que isso termine assim. A determinação na voz dela era clara, como uma campainha soando em meio ao caos. O estrondo ecoou. A porta atrás deles foi arrancada e um grupo de homens vestidos de preto entrou, armados. É prontos para tudo! Peguem os garotos! Um deles gritou e a tensão explodiu. Ricardo sentiu pânico tomar conta. Corre! Ele agarrou a mão de Júlia, mas uma mão familiar segurou seu braço. Era Lucas. Espere, você não sabe o que está fazendo. A súplica dele estava carregada de dor e Ricardo hesitou. A verdade estava prestes a se revelar. Lucas, o que você sabe? Ricardo estava quase gritando agora. O garoto respirou fundo, pronto para se expor. Você não pode confiar nele. Ricardo! O que você não sabe? Mas foi então que tudo desmoronou. Um tiro ecoou. Um dos mercenários disparou e a bala atingiu Lucas no ombro. O garoto gritou caindo no chão, enquanto o sangue começava a escorrer. O mundo de Ricardo desmoronou. Ele se lançou na direção de Lucas, segurando o garoto em seus braços, o sangue quente manchando suas mãos. Não, 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 não! As palavras saíam em um sussurro angustiado. O empresário olhou com satisfação. É isso que acontece quando você decide desafiar seu pai, Lucas. O desprezo na voz dele era palpável, mas Júlia não recuou. Ela olhou para o empresário, uma raiva ardente nos olhos. Você não pode impedi-lo! Isso não vai acabar assim! E então, como um truque de mágica, a verdade começou a emergir. Lucas, a criança que parecia tão frágil, levantou a cabeça, os olhos cheios de uma ira invisível. Você não entende, pai. Tinha que ser assim. Eu não sou mais uma peça no seu jogo. E no momento em que ele disse isso, uma explosão de luz iluminou o galpão. Um porta-voz apareceu. De trás, uma câmera na mão. Estamos ao vivo! A verdade vai sair!
Os rostos da plateia em casa explodiram em choque. As brechas abertas mostraram que Lucas não estava apenas lutando por vingança. Ele estava trazendo à luz os segredos mais sombrios de seu pai. A conexão deles, como pai e filho, não era apenas complicada. Era uma rede de traição. Ricardo, ainda segurando Lucas, virou-se novamente para Júlia. A dor percorria seu corpo. Uma mistura de medo e desejo de proteger ambos. O que venho a descobrir? Pensou, enquanto seu olhar se fixava em Lucas. O garoto sorriu levemente. Mesmo sob a dor, havia um peso no ar. Tudo mudava novamente. Você tinha que saber, Ricardo. Não é só sobre Júlia. É sobre nós. Mas antes que ele pudesse dizer mais, outra explosão ocorreu. E tudo em volta se tornou um borrão de caos. As luzes se apagaram e gritos ecoaram na escuridão. No meio de toda aquela confusão, o que realmente importava se tornava obscuro. E então, a única coisa que Ricardo sabia era que a linha entre o amor e a vingança havia se borrado irremediavelmente. A questão permanecia. Conseguiria salvar não apenas a vida de Júlia, mas também a alma de Lucas antes que tudo se perdesse na escuridão? O futuro se tornava incerto e o coração de Ricardo batia rapidamente, enquanto ele se perguntava em quem realmente deveria confiar. Ricardo estava congelado. A cena diante dele era surreal. Júlia estava ali, mas não parecia a mesma criança inocente que ele sempre conheceu. Havia um fogo em seus olhos, uma determinação que ele não poderia ignorar. Você nunca deveria ter vindo aqui, pai. Sua hora chegou. As palavras soaram como um trovão, reverberando no ar carregado com adrenalina e tensão. O empresário piscou. Um sorriso de desprezo brotou em seu rosto. Tá atrás de vingança, Lucas? Isso não vai mudar nada. Mas antes que pudesse completar, Júlia interrompeu, avançando um passo à frente. O olhar dela era feroz, como se carregasse todo o peso do mundo. Você não manda mais aqui, e nenhuma das suas ameaças funcionará. Ricardo sentiu seu peito apertar. O que estava acontecendo? Como sua filha se tornara tão forte? Mas a cena virou novamente. Os mercenários do empresário se moviam em direção a eles. O ar ficava cada vez mais pesado e o tempo estava se esgotando. Temos que sair daqui! Ricardo gritou, puxando Júlia para perto. Mas ela se virou e encarou Lucas. Eu não posso deixar que isso termine assim. A determinação na voz dela era clara, como uma campainha soando em meio ao caos. Um estrondo ecoou. A porta atrás deles foi arrancada e um grupo de homens vestidos de preto entrou, armados e prontos para tudo. Peguem os garotos! Um deles gritou e a tensão explodiu. Ricardo sentiu o pânico tomar conta. Corre! Ele agarrou a mão de Júlia. Mas uma mão familiar segurou seu braço. Era Lucas. Espere! Você não sabe o que está fazendo. A súplica dele estava carregada de dor. E Ricardo hesitou. A verdade estava prestes a se revelar. Lucas, o que você sabe? Ricardo estava quase gritando agora. O garoto respirou fundo, pronto para se expor. Você não pode confiar nele, Ricardo. O que você não sabe? Mas foi então que tudo desmoronou. Um tiro ecoou. Um dos mercenários disparou e a bala atingiu Lucas no ombro. O garoto gritou, caindo no chão, enquanto o sangue começava a escorrer. O mundo de Ricardo desmoronou. Ele se lançou na direção de Lucas, segurando o garoto em seus braços.
o sangue quente manchando suas mãos. Não, 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 não! As palavras saíam em um sussurro angustiado. O empresário olhou com satisfação. É isso que acontece quando você decide desafiar seu pai, Lucas. O desprezo na voz dele era palpável. Mas Júlia não recuou. Ela olhou para o empresário, uma raiva ardente nos olhos. Você não pode impedi-lo. Isso não vai acabar assim. E então, como um truque de mágica, a verdade começou a emergir. Lucas, a criança que parecia tão frágil, levantou a cabeça, os olhos cheios de uma ira invisível. Você não entende, pai. Tinha que ser assim. Eu não sou mais uma peça no seu jogo. E no momento em que ele disse isso, uma explosão de luz iluminou o galpão. Um porta-voz apareceu de trás, uma câmera na mão. Estamos ao vivo! A verdade vai sair! Os rostos da plateia em casa explodiram em choque. As brechas abertas mostraram que Lucas não estava apenas lutando por vingança. Ele estava trazendo à luz os segredos mais sombrios de seu pai. A conexão deles, como pai e filho, não era apenas complicada. Era uma rede de traição. Ricardo, ainda segurando Lucas, virou-se novamente para Júlia. A dor percorria seu corpo, uma mistura de medo e desejo de proteger ambos. O que venho a descobrir? Pensou, enquanto seu olhar se fixava em Lucas. O garoto sorriu levemente, mesmo sob a dor. Havia um peso no ar. Tudo mudava novamente. Você tinha que saber, Ricardo. Não é só sobre Júlia. É sobre nós. Mas antes que ele pudesse dizer mais, outra explosão ocorreu. E tudo em volta se tornou um borrão de caos. As luzes se apagaram e gritos ecoaram na escuridão. No meio de toda aquela confusão, o que realmente importava se tornava obscuro. E então, a única coisa que Ricardo sabia era que a linha entre o amor e a vingança havia se borrado irremediavelmente. A questão permanecia. Conseguiria salvar não apenas a vida de Júlia, mas também a alma de Lucas antes que tudo se perdesse. Na escuridão, o futuro se tornava incerto e o coração de Ricardo batia rapidamente, enquanto ele se perguntava em quem realmente deveria confiar. Justo quando a luz do galpão piscou de volta, revelando os contornos dos mercenários avançando, uma condição assustadora rompeu na mente de Ricardo. Ele se lembrou de algo. Um detalhe esmagador estava prestes a se revelar. O que você quer dizer realmente com "é sobre nós"? Sua voz tremeu. Porém, em vez de responder, Lucas olhou para o chão, seu semblante indicando que carregava um fardo ainda mais pesado. Nesse exato momento, um dos mercenários, mais alto e mais ameaçador que os outros, se posicionou proeminentemente. O tempo se esgotou, Ricardo. Escolher seu lado não vai salvar sua filha nem Lucas. Você precisa entender uma coisa. E então, em meio ao caos e à fúria do confronto, o mercenário retirou um colar do bolso. Um pingente que parecia familiar. Ricardo congelou. A realização de que aquilo não era qualquer pingente, mas um pingente que pertenceu à sua esposa falecida, a mãe de Júlia. O que você fez, seu monstro? A raiva e o medo pulsaram em suas veias, misturados com um desespero profundo, quando ele olhou novamente para Júlia. A expressão dela tinha mudado. Agora ela parecia entender a gravidade da situação. Ela está viva, pai! As palavras de Júlia cortaram o ar, tão afiadas quanto uma faca. Ela estava com eles durante todo esse tempo. A revelação impactou como um raio. O tempo parou.
O que estava acontecendo? Lucas e Júlia uniram forças contra elementos que Ricardo nunca imaginou que existissem. Mas como? Por quê? Perguntou Ricardo, a voz falhando, enquanto a verdade esmagadora se desdobrava diante dele. Ele não estava apenas lutando por sua filha, estava lidando com um conjunto de mentiras que ele nunca teria sonhado. Nesse novo cenário, o que Ricardo achou que era um resgate se tornou uma teia de segredos e traições. E enquanto o mercenário sorria, Ricardo percebia que tudo o que sabia estava prestes a mudar, que as alianças não eram como pensava. Ele tinha que escolher, mas o peso de sua decisão agora carregava um significado completamente novo. Poderia ele realmente salvar Júlia e Lucas? Ou estava prestes a perder tudo, incluindo a verdade sobre seu passado? Ricardo estava congelado. A cena diante dele era surreal. Júlia estava ali, mas não parecia a mesma criança inocente que ele sempre conheceu. Havia um fogo em seus olhos, uma determinação que ele não poderia ignorar. Você nunca deveria ter vindo aqui, pai. Sua hora chegou. As palavras soaram como um trovão, reverberando no ar carregado com adrenalina e tensão. O empresário piscou. Um sorriso de desprezo brotou em seu rosto. Você está atrás de vingança, Lucas? Isso não vai mudar nada? Mas antes que pudesse completar, Júlia interrompeu, avançando um passo à frente. O olhar dela era feroz, como se carregasse todo o peso do mundo. Você não manda mais aqui, e nenhuma das suas ameaças funcionará. Ricardo sentiu seu peito apertar. O que estava acontecendo? Como sua filha se tornara tão forte? Mas a cena virou novamente. Os mercenários do empresário se moviam em direção a eles. O ar ficava cada vez mais pesado. E o tempo estava se esgotando. Temos que sair daqui, Ricardo gritou, puxando Júlia para perto. Mas ela se virou e encarou Lucas. Eu não posso deixar que isso termine assim. A determinação na voz dela é clara, como uma campainha soando em meio ao caos. O estrondo ecoou. A porta atrás deles foi arrancada e um grupo de homens vestidos de preto entrou, armados e prontos para tudo. Peguem os garotos! Um deles gritou, e a tensão explodiu. Ricardo sentiu o pânico tomar conta. Corre! Ele agarrou a mão de Júlia, mas uma mão familiar segurou seu braço. Era Lucas. Espere! Você não sabe o que está fazendo. A súplica dele estava carregada de dor e Ricardo hesitou. A verdade estava prestes a se revelar. Lucas, o que você sabe? Ricardo estava quase gritando agora. O garoto respirou fundo, pronto para se expor. Você não pode confiar nele, Ricardo. O que você não sabe, mas foi então que tudo desmoronou. Um tiro ecoou. Um dos mercenários disparou e a bala atingiu Lucas no ombro. O garoto gritou, caindo no chão, enquanto o sangue começava a escorrer. O mundo de Ricardo desmoronou. Ele se lançou na direção de Lucas, segurando o garoto em seus braços, o sangue quente manchando suas mãos. Não, 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 não! As palavras saíam em um sussurro angustiado. O empresário olhou com satisfação. É isso que acontece quando você decide desafiar seu pai, Lucas. O desprezo na voz dele era palpável, mas Júlia não recuou. Ela olhou para o empresário, uma raiva ardente nos olhos. Você não pode impedi-lo. Isso não vai acabar assim. E então, como um truque de mágica, a verdade começou a emergir. Lucas, a criança que parecia tão frágil, levantou a cabeça, os olhos cheios de uma ira invisível. Você não entende, pai.
Tinha que ser assim. Eu não sou mais uma peça no seu jogo. E no momento em que ele disse isso, uma explosão de luz iluminou o galpão. Um porta-voz apareceu de trás, uma câmera na mão. Estamos ao vivo. A verdade vai sair. Os rostos da plateia em casa explodiram em choque. As brechas abertas mostraram que Lucas não estava apenas lutando por vingança. Ele estava trazendo à luz os segredos mais sombrios de seu pai. A conexão deles como pai e filho não era apenas complicada. Era uma rede de traição. Ricardo, ainda segurando Lucas, virou-se novamente. Para Júlia! A dor percorria seu corpo, uma mistura de medo e desejo de proteger ambos. O que venho a descobrir? Pensou, enquanto seu olhar se fixava em Lucas. O garoto sorriu levemente, mesmo sob a dor. Havia um peso no ar, tudo mudava novamente. Você tinha que saber, Ricardo, não é só sobre Júlia, é sobre nós. Mas antes que ele pudesse dizer mais, outra explosão ocorreu e tudo em volta se tornou um borrão de caos. As luzes se apagaram e gritos ecoaram na escuridão. No meio de toda aquela confusão, o que realmente importava se tornava obscuro. E então, a única coisa que Ricardo sabia era que a linha entre o amor e a vingança havia se borrado irremediavelmente. A questão permanecia. Conseguiria salvar não apenas a vida de Júlia, mas também a alma de Lucas, antes que tudo se perdesse na escuridão. O futuro se tornava incerto, e o coração de Ricardo batia rapidamente, enquanto ele se perguntava em quem realmente deveria confiar. As luzes do galpão tremulavam, iluminaram rapidamente a sala antes de mergulhá-la novamente em sombras. O barulho dos corpos se chocando e os gritos ecoando pareciam distantes, como se o tempo estivesse se distorcendo. Ricardo segurava Lucas. O sangue quente dele escorria por suas mãos, e a urgência do momento parecia a cada segundo mais insuportável. Lucas, você está bem? Ele balançou o garoto, seus olhos aflitos buscando uma resposta. Lucas respirava com dificuldade, mas as palavras dele eram de uma clareza cortante. Apenas escute! Ele não é o que você pensa! O que ele fez foi maior. Ele não. Só! Mas antes que pudesse terminar, mais tiros ecoaram e a dor explodiu na cabeça de Ricardo. Ele olhou para trás e viu o empresário em um canto, a expressão de desespero se espalhando em seu rosto. Mas não tinha apenas pânico. Havia algo mais. Um pensamento palpitante surgiu na mente de Ricardo. Ele nunca tinha visto esse olhar antes. Um olhar que misturava medo e traição. O que Lucas revelou até aquele momento estava prestes a ser superado. O que está acontecendo? Ricardo perguntou, vozes ecoando, misturando-se em seu desespero. Lucas soltou uma risada estranha, dolorosa, que enviou calafrios pela espinha de Ricardo. Ele não enviou os homens para sequestrar Júlia. Ele usou você para se proteger, para escapar, para me deixar vulnerável. Júlia olhou para Ricardo, seus olhos brilhando de compreensão. Pai, e fez isso para te empurrar para longe da verdade. Sempre foi um plano, um jogo. O empresário, percebendo que cada palavra de Lucas estava quebrando a estrutura que sustentava suas mentiras, disparou um olhar de um pai que não apenas se viu derrotado, mas também se sentiu desmascarado. Basta! Ele gritou, um eco enfurecido. Mas a fúria não era suficiente. O ar estava pesado com a revelação da traição.
e um nó na garganta de Ricardo se fez firme. Ele nunca imaginou que o homem que ele temia poderia ser, na verdade, o autor de tudo que ameaçava sua vida e a de sua filha. Em um instante, tudo explodiu. A parede no fundo do galpão cedeu e uma nova figura apareceu. Uma mulher, com cabelos escuros e um olhar implacável. Eis-a! Verdade! A mãe! As palavras dela cortaram o ar como uma lâmina. Os olhos de Júlia se arregalaram. A mulher estava viva e, mais do que isso, era a chave para cada plano traiçoeiro que havia sido colocado em prática. A tensão cresceu. As emoções ferviam. Ricardo sentiu o mundo girar ao seu redor. Havia tão pouco tempo. E ele estava no meio de um jogo mortal. Um risco maior do que poderia imaginar. E a pergunta era: quem realmente controlava tudo isso? O que significava sua aliança com Lucas, que agora revelava uma nova camada de sentimentos? Você não pode simplesmente entrar assim, mãe! Lucas gritou com a emoção bruta, e o ar parecia vibrar entre eles, enquanto a conexão de cada um parecia mais forte do que nunca. Uma nova realidade estava se estabelecendo e as peças estavam mudando. Ricardo sentiu a verdade invadir sua mente como um furacão. E o que ele temia se tornava real. Tudo o que ele acreditava saber, tudo em que confiava, agora era questionável. O destino se desdobrava diante dele e as sombras se moviam. O que ele faria agora? Como enfrentaria não apenas a traição de um homem que se dizia seu rival, mas a de sua própria família? O galpão ecoava em um mistério profundo e o futuro se tornava tão imprevisível quanto as sombras projetadas na parede. Ricardo olhou para a mulher que se apresentou como a mãe de Lucas, o coração disparando. Era ela, a mulher que pensou estar perdida para sempre. O caos ao redor parecia se apagar por um momento e ele sentiu um fragmento de esperança brotar. A luz fraca revelava suas feições e as lembranças inundaram sua mente. Você está viva, sussurrou, a voz embargada. Sim, e eu nunca deixei de lutar por você e por nossa família. Ela respondeu, o olhar fixo no empresário, como se estivesse pronta para enfrentar tudo. Mas agora precisamos nos unir. Não podemos mais ter segredos entre nós. É isso que ele faz. Sempre usou suas mentiras como armas. Gritou Lucas. A dor em seu ombro se misturando com a raiva. Você, pai, nunca pensou em nós, só em seu poder. O empresário, agora encurralado, tentou manter a postura de vigor, mas a determinação de sua família estava prestes a desmoronar. Seu castelo de mentiras. Vocês não entendem o que estão fazendo. Eu sou o que mantém tudo em pé. A voz dele tremia, e Ricardo percebeu o quanto a situação o havia fragilizado. Não, você só destruiu tudo. Júlia gritou, agora com uma confiança que só uma criança que cresceu sob a sombra do medo poderia ter. Você tentou separar nossa família, mas isso não funcionará mais. O silêncio que seguiu foi pesado, carregado de tensão e verdades não ditas. Os mercenários pararam confusos e a sala estava prestes a explodir. Ricardo sentiu o tempo diminuir, as batidas do coração ecoando em seus ouvidos. Ele tinha que agir, e rápido. Vamos sair daqui, todos! Gritou, puxando Lucas e Júlia para perto. Mas Lucas hesitou. Precisamos expor a verdade antes de fugir. Ele não pode escapar novamente. O garoto olhou nos olhos do pai, como se visse além de suas feições endurecidas. A luta não é só sua, é nossa! Ricardo sentiu a coragem do filho fluir para ele. Está certo. Vamos acabar com isso juntos. Ele se virou para o empresário,
que rangia os dentes, o pavor crescendo em seu olhar. A verdade sempre se revela. E hoje você pagará por tudo. As luzes do galpão começaram a refletir a tensão. Uma câmera continuava a gravar, revelando cada palavra, cada emoção. Ricardo sentiu que outros olhos assistiam. E o peso da expectativa cresceu. Eles estavam prontos para fazer a história lembrar. O empresário começou a recuar, mas agora cercado pela família. Não havia como escapar. "Você não consegue me deter!" gritou ele. Mas a verdade estava a caminho. A audiência ao vivo começava a transformar o medo em força. "Mas você não pode apagar o que já fez!" Julia exclamou, sua voz ecoando como um mantra de resistência. No instante em que Ricardo respirou fundo, viu o que poderia ser a libertação. "É tudo ou nada! Vamos!" Assim que se moveram em direção à grande porta, uma sirene soou do lado de fora. A polícia finalmente havia chegado, pronta para prender o criminoso, custe o que custar. O empresário olhou em volta, perdendo a autoconfiança. A luta não era mais apenas deles, mas de todos. Quando Ricardo cruzou o limiar, uma onda de alívio e liberdade o envelopou. A sala encheu-se de luz e as vozes do público foram abafadas. Mas ele tinha certeza de que a batalha estava apenas começando. Eles não apenas lutaram por suas vidas, mas também para restaurar a verdade da família. Mas ao olhar para o futuro, não havia garantias. Ele sabia que teria que enfrentar os desafios que viriam. E talvez, no fundo, a cicatriz nunca desaparecesse. Mas juntos, eles eram mais fortes. "Esta não é apenas a nossa vitória", Ricardo disse a eles. "É só o começo." E assim, enquanto a poeira sentava, os corações se uniram, prontos para reescrever suas histórias. E falando em reescrever histórias, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Você é um verdadeiro fã e seu apoio faz toda a diferença.